A partir de agora você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema que interessa os 295 municípios do estado de Santa Catarina. Educação inclusiva. Você já ouviu essa expressão? Você sabe o significado completo dessa expressão? Nós convidamos Rosângela Machado. Ela é gerente de Educação Inclusiva da Secretaria de Educação do município de Florianópolis. Rosângela, muito obrigado por aquecer o nosso convite. Eu queria começar perguntando para você, para que você me explique bem didaticamente para a compreensão do telespectador. O que é, em que consiste educação inclusiva? Então, educação inclusiva é um movimento que teve início nos países nórdicos, onde pais de crianças com deficiência, mas com deficiência, digamos assim, com grave comprometimento, não tinham direito à escola. Esses pais começaram a fazer um movimento, a lutar pelo direito de seus filhos à escola regular. Então, o início desse movimento foi de incluir toda e qualquer criança com deficiência no ensino regular. Tens data disso, mais ou menos, ano? Início dos anos 2000. Olha, coisa muito recente, então. É recente. Isso depois se estendeu para a Europa, para as Américas e, enfim, para o mundo, né? Só que, atualmente, o movimento de educação inclusiva, ele não se restringe apenas à inclusão de crianças e jovens com deficiência no ensino regular. Começou a abranger outros grupos considerados excluídos, como, por exemplo, os negros, as pessoas homossexuais, bissexuais. No entanto, esse movimento foi se tornando mais abrangente ainda, que o problema da escola não consistia somente na inclusão desses grupos considerados excluídos. Esse movimento atualmente trabalha numa questão voltada ao reconhecimento e valorização das diferenças. E quando a gente fala de diferença, a diferença não está só no outro considerado excluído, em função de uma norma que a sociedade determina. Então, o movimento de educação inclusiva, ele discute, por exemplo, a escola das diferenças e não a escola do diferente. Quando a gente fala em escola do diferente... Tem que ser o todo, né? Do todo, obviamente. Uma coisa é dizer que a diferença está no outro, em função de uma norma. A outra coisa é dizer que a diferença está em cada um de nós. Nós, por excelência, nós somos diferentes, né? A diferença faz parte da condição humana. Então, e quando a gente rompe com uma escola que é monocultural, hegemônica, que só estabelece uma forma de conhecer, uma forma de pensamento, só um modelo de pessoa, a gente beneficia a humanidade. Então, a educação inclusiva, ela tem essa perspectiva mais ampla, um redimensionamento da nossa organização escolar, no que diz respeito às disciplinas, ao conhecimento, à nossa concepção de ensino, à nossa concepção de aprendizagem. Enquanto a gente permanece no modelo de escola tradicional, conservador, que busca sempre resultados homogêneos, a gente não vai excluir só crianças com deficiência, mas todos aqueles que não atendem à norma. Então, educação inclusiva é tudo isso. Eu só fiquei surpreso bem no comecinho quando você falou que os países nórdicos não aceitavam isso, com todo o desenvolvimento que tem a Europa. Isso aí vai me lembrar países nórdicos, claro, Dinamarca, Noruega, Isso tudo mesmo. isso. Eles não tinham isso, eles é que iniciaram isso. Quer dizer, me surpreendeu isso, sinceramente. E como é que era no Brasil no começo do ano 2000, aproximadamente? Eu vou até fazer uma correção, Walter. Lá foi no início dos anos 90. 90, 10 anos desculpa, antes. Tá, 90, tranquilo. certo? Quase final do século passado. Exatamente, certo? E a origem foi lá. E isso se estendeu. O movimento no Brasil teve início nos anos 2000, quer dizer, há 14 anos que a gente discute sobre inclusão no Brasil. Então, é um movimento recente. Nós vamos acompanhar agora um trabalho que a repórter Emily Sani fez a respeito de educação inclusiva aqui em Florianópolis. Para essa escola municipal em Florianópolis, ter um aluno com deficiência já não é mais uma novidade, já que hoje 20 estudantes com necessidades especiais fazem parte do ensino regular, como é o caso de Gustavo, de 14 anos. O adolescente, que já foi mais tímido,
nasceu sem sentido de visão e hoje tem muitos amigos, o que mostra que a deficiência não interfere em nada em seu relacionamento com as pessoas. É porque a gente sabe, né, como se sentir no lugar deles. Eu tenho 2 amigos na minha sala, um que é amigo dele e uma amiga. Então a gente se sente no lugar deles, então a gente quer ajudar. A gente tem poder de ajudar, como eles ajudam a gente ajuda eles. Florianópolis é pioneira na educação inclusiva. Ela integra há quase 20 anos alunos com deficiência na rede regular de ensino. Com o passar do tempo, o método usado foi se aprimorando e hoje, mais de 450 alunos com algum tipo de deficiência, além de frequentar as aulas, também recebem atendimento em salas multimeios no contraturno escolar. Eu acho que além do atendimento específico do aluno, né, que proporciona a ele, né, o atendimento na sua especificidade, para trabalhar a sua potencialidade, né, nos aproxima mais dos professores do ensino regular, né? A gente está aqui dentro respondendo dúvida, trocando com eles o tempo inteiro, né? Trabalhando no caráter de formadoras também, trazendo formação tanto dentro da escola como no polo de atendimento, que a gente tem um polo de atendimento aqui no Saco Grande, né? E também para as outras unidades educativas da rede municipal de ensino. Na sala Multimeios, Gustavo desenvolve diversos tipos de atividades, entre eles o braille. Como cada aluno é um aluno, com o Gustavo nós focamos no braille. Por quê? O Gustavo ele pouco registrava, o Gustavo ele não tinha hábito, porque para tu registrar tem que ter hábito de leitura. O Gustavo ele está sendo incentivado a ler. O Gustavo, como ele não tinha esse hábito, ele pouco escrevia, ele pouco registrava. Então nós estamos criando o hábito com ele de leitura e de escrita e hoje o Gustavo escreve textos. Então isso foi construído aqui, em parceria com os professores, está se ampliando. E o atendimento na sala Multimeios foi além. A professora descobriu que o aluno tinha curiosidade e interesse por andar de skate. E o professor de educação física topou o desafio. Gustavo, agora parado em cima das 4 rodinhas, mostra que os joelhos ralados fazem parte da vida de qualquer criança e que ele tem mais do que mestres e professores. Ele tem amigos. Do que a gente percebe e visualiza assim, é que ele ele tem muita força de vontade e coragem. Eu não teria essa metade dessa coragem que ele tem, assim, porque é complicado para ele. Mas só o fato de ele estar dentro do skate, em cima do skate, e confiar em outra pessoa, isso aí já é um ganho muito bonito, assim, é uma relação que vai se construindo, a relação tanto educacional como a questão efetiva. Se ele está no skate e dá mãos para eu segurar, que ele confia em mim, então isso aí para mim é uma honra, a ter a confiança dele, de poder ensinar a ele a andar de skate. As limitações fazem parte da sua vida, mas a escola o proporcionou superar obstáculos e cada vírgula em cada letra, com os pés firmes no chão ou em cima das rodinhas, que o levam para um futuro cheio de oportunidades. É possível o cara tentar e aprender. O cara ir pro colégio, as pessoas incentivar. Rosângela, a gente comentou aqui na hora, parabéns para a Emily que usou a expressão joelho ralado, é uma coisa mais do que normal. Quer dizer, o pai da criança com uma certa deficiência, mas como se meu filho cair? Mas e o filho normal também cai? Exatamente. Alguns pais nos chegavam e diziam, sabe, Walter? Puxa, mas se meu filho cai e rala o joelho e quebra uma perna, mas nossa, o que é a escola se não isso? Um joelho ralado, um braço quebrado com gesso para a gente assinar. Todo mundo assinar, e quem não passou por isso, né? Agora eu quero te dizer outra coisa, Walter. Esse exemplo é de uma criança cega, certo? E antes dos anos 2000, a gente sempre teve essas crianças na rede, o que a gente chamava de integração, não de inclusão. E eu vou fazer a diferenciação para você. Integração foi um movimento, integração escolar, de inserção parcial.
Ou seja, algumas crianças poderiam estar no ensino regular, como Tinha que ser exemplo. feito um exame antes, né? Isso? Não necessariamente. Já tinha um diagnóstico, Claro, que eram claro. cegos, surdos, com cadeirantes. A inserção parcial. Os casos considerados mais comprometidos, como, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, que não se movimenta do pescoço para baixo, não escreve, não fala, né, não eram incluídas. Com o advento da inclusão, elas estão na rede. Crianças com autismo, que surtam, que precisam de uma organização escolar, de um acompanhamento, elas estão na rede também. E as crianças, você viu que teve uma menina que falou, a gente os ajuda e eles nos ajudam. A inclusão sugere isso também. Se torna um complemento isso. Exatamente. Quer dizer, o mundo se torna mais mundo e mais humano quando a escola, ela apresenta a vida como ela é. E a vida como ela é assim, de pessoas com graves comprometimentos, cegos, sem deficiência, homossexuais, negros, brancos. A escola tem que ser isso, ela tem que apresentar a vida como ela é. E essa oportunidade de convivência vai fazer com que a gente se torne adultos melhores. Adultos que não vão ter as dificuldades que nós temos, por exemplo, porque não convivemos com essas crianças. Exato. No nosso tempo de escola. Maiores desafios hoje? Maiores desafios. Eu usei plural, mas pode ser singular. O maior desafio, então. O maior desafio, uma vez me disseram que desafio é tudo aquilo que dá muita dificuldade, mas eu também entendo que desafio é aquilo ainda que precisa acontecer, né? Eu acho... A gente já teve bem mais... É até difícil dizer isso, Walter, porque a gente já teve processos de mais resistência, né? De professores, de pais, e isso está bem melhor, né? Então, nossos maiores desafios é que a gente estabeleça uma parceria com outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a área da justiça, né? E já estamos iniciando uma belíssima parceria com o Ministério Público, onde promotores, juízes estão nos ajudando nesse processo de inclusão escolar. Precisamos de parceria com a área de saúde, porque há um complemento da área clínica necessário para os alunos que estão na rede regular de ensino. Parcerias com arquitetura, parcerias com universidade, né? Então, a intensificação dessas parcerias é o nosso maior desafio. Bom, dentro da realidade que nós temos hoje, você coloca Florianópolis numa situação de destaque no estado? Ou tem mais alguma cidade que estaria já no nosso nível? Olha, eu diria para você que o Brasil se destaca, porque o Brasil atualmente ele tem uma política lançada em 2008, veja como é recente, que coloca a questão da inclusão incondicional, né? E tem uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A educação especial, uma área de conhecimento que surgiu para pessoas com deficiência, mas era feita dentro de escolas especiais e instituições especializadas. Atualmente, a educação especial está dentro do ensino regular, buscando serviços, recursos e estratégias de acessibilidade para que uma criança como essa, por exemplo, que só... Ela precisa de uma chance. Ela precisa de recursos de acessibilidade. A educação especial se encarrega disso no ensino regular. E essa é uma realidade brasileira que se destaca no mundo. Rosângela, nós vamos a um intervalo agora e já voltamos em seguida para conversar sobre educação inclusiva aqui no estado de Santa Catarina, mas hoje, quase que especificamente, falando da cidade de Florianópolis. Mas no segundo bloco, nós vamos conhecer também a realidade de Joinville. Nós já voltamos. Estamos de volta pela sua TVA com o programa Espaço Cidadão, um tema que sempre interessa todo o nosso estado, todo o estado tão querido, o estado de Santa Catarina. Rosângela, educação inclusiva. Santa Catarina saiu à frente? Como é que foi essa história que você me contou? Então, Florianópolis, né? Exatamente, perdão. A rede municipal de ensino de Florianópolis se antecipou à política nacional, já
na prática, redimensionando os serviços de educação especial e incluindo todas as crianças na sua rede. Inclusive, eu fui convidada a ser coordenadora geral da Política de Educação Especial do Ministério da Educação em função dos nossos serviços aqui na rede municipal de Florianópolis. Quer dizer, o que se plantou aqui já está começando a ser colhido em outros estados, então? Serviu de base para a realidade brasileira. Bom, vamos falar agora, deixar um pouquinho Florianópolis e Santa Catarina, se bem que eu adoro isso aqui, né? Sou muito bairrista nisso. O que você foi fazer na Índia? Você foi representar o Brasil na Índia para falar de educação inclusiva? É isso mesmo. Em outubro, a Índia, o governo da Índia... Outubro deste ano? Outubro deste ano, o governo da Índia organizou uma conferência internacional sobre inclusão de crianças e jovens com deficiência. Ele convidou especialistas dos Estados Unidos, África do Sul e Brasil. E eu fui representando o Brasil para falar da Política Nacional de Inclusão Escolar e especificamente da experiência de Florianópolis, que se destaca também em âmbito internacional. Como é que o seu trabalho, o trabalho realizado aqui na capital, foi recebido tanto pelo americano como o pessoal da África do Sul? Olha, eu acredito que teve um bom impacto, porque dos Estados Unidos, dois professores e pesquisadores da Universidade do Texas estavam lá. E a pesquisadora da África do Sul também estava lá, e eles me convidaram para fazer parte de um grupo de pesquisas e gostariam de realizar uma pesquisa sobre a experiência de Florianópolis. Então, pela exposição, pelo que a gente apresentou de proposta, de política, eles se demonstraram muito interessados. Foi uma troca de experiência entre vocês três? Você mostrou o que está fazendo aqui e recebeu esse tipo de amostra também dos Estados Unidos e da África do Sul? O triângulo funcionou fechado? Cada um fez uma conferência, claro, né? Exato. Eu fiz uma conferência do que está acontecendo no ensino regular. Os norte-americanos fizeram uma exposição de pesquisas realizadas sobre deficiência. A África do Sul também. Então, o Brasil se destacou porque apresentou na prática como é que ela inclui as crianças com deficiência. Enquanto eles ainda estavam na teoria. Não seja modesta, não seja modesta. Bom, valeu a pena ter ido até a Índia, então? Muito. Um país muito interessante de conhecer. E a experiência também de ter participado nessa conferência internacional, né? Porque os conferencistas tinham participantes de outros países também e professores e pesquisadores indianos. Então, nós tivemos muitas trocas e eles se demonstraram muito interessados, volto a dizer, pela experiência de Florianópolis. Rosângela, a Emily Sane esteve em Joinville fazendo um trabalho sobre educação inclusiva. É o trabalho que nós vamos acompanhar a partir de agora. Por favor. Santa Catarina é destaque quando o assunto é educação inclusiva. E Joinville é uma das 5 cidades do Brasil consideradas como referência no assunto. Segundo o levantamento do MEC divulgado no ano passado, esse reconhecimento é referente às ações realizadas em 2012. É que, na verdade, desde 2012, o núcleo que hoje atua dentro da educação especial vem lutando para a inclusão da pessoa com deficiência. E de 2007, 2008, 2010, com a mudança da política da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva de 2008, e Joinville implantou as salas de recurso. Em 2010 foram as primeiras salas, né? Essa escola aqui também iniciou em 2011, e o trabalho é para o aluno dentro da escola, a acessibilidade dele na questão da aprendizagem, na questão da inclusão, não só a inclusão social, que a pessoa com deficiência ela tem uma aprendizagem e as crianças que convivem, o adulto, o professor também aprende com essa pessoa com deficiência. Maria, de 9 anos, é portadora de uma deficiência global que atrasa o desenvolvimento neurológico, psicológico e motor. Ela está no 3º ano do ensino fundamental e no contraturno escolar faz o atendimento na sala de recurso multifuncional. As atividades aqui na sala de recurso, elas visam estimular as habilidades dos alunos. Então, assim, desenvolver as habilidades de atenção, concentração, memória, as atividades de sala de aula, né, estimulá-los a que eles deem conta do conteúdo depois na sala de aula
Então aqui é só um complemento do que eles fazem na sala de aula. Maria tem muitas limitações por conta da deficiência, mas a mãe sabe da importância de cada pequeno aprendizado. É importante porque ela vai se desenvolvendo mais socialmente, né? Ela vai se comunicando através dos gestos, através do pequeno desenvolvimento. A maioria dos pais talvez não percebam esses pequenos desenvolvimentos, mas pais com criança com deficiência percebem um simples olhar, uma simples evoluçãozinha, por mínima que seja, a gente já percebe ao longe que aquilo ele trouxe de outro lugar e não foi de casa. Então a escola é um lugar onde ela aprende muito, porque todos os dias ela tem uma novidade diferente que aprendeu com um amigo ou com as professoras. A escola, que tem 16 alunos com deficiência, além da sala multifuncional, montou um jardim sensorial adaptado com pisos de diferentes texturas, com diversos tipos de plantas, com cheiros e sabores diferentes. O jardim sensorial ele tem como objetivo estimular as sensações, as emoções, né, os alunos que têm sensibilidade ao toque, alunos com algum tipo de deficiência sensorial, né, auditiva, cegueira também, então assim, vem a estimular os outros sentidos remanescentes. Projetos que mostram uma inclusão por inteiro, uma maneira de mostrar à sociedade que é possível sim ter uma criança com deficiência dentro da escola regular. A escola é um direito de todas as crianças e não é porque ela tem uma deficiência que ela vai deixar de exercer esse direito. E é um direito das outras crianças também de conviverem com crianças com deficiência. É um direito de todos, na verdade, não só dela ou das outras crianças, é um direito da sociedade, porque a sociedade é ampla e as nossas crianças que hoje têm essa oportunidade de conviver com essas crianças com deficiência vão crescer com menos preconceito, vão conseguir ter um pouquinho mais de paciência, de humanidade mesmo e amor ao próximo. Rosângela, medo dos pais. A gente pode dizer que isso está diminuindo de maneira acentuada, porque aí a Maria e o José tomaram conhecimento de que o filho do outro casal amigo deles entrou na educação inclusiva e mudou completamente o comportamento dele e mudou o comportamento do casal. Uhum. Os pais ainda têm medo? De incluir seus filhos no ensino regular? Eu acho que isso está melhorando, claro. Melhorando, mas infelizmente existiu e existe ainda. Olha, acho que vale a pena relatar aqui a parceria que a gente tem com a PAI de Florianópolis, que é uma PAI inclusiva. Em 2005, a PAI de Florianópolis encaminhou todas as crianças em idade escolar obrigatória para o ensino regular. Os pais ficaram apavorados. Como? Meu filho com 12 anos, com 11 anos, nunca frequentou ensino regular, como é que ele vai conviver com as outras crianças? E aí? Mas a PAI fez um trabalho maravilhoso, ela fez tipo uma escola de pais, ela foi conversando com esses pais, foi conscientizando esses pais, fez parceria com a rede regular de ensino, a gente também trabalhou com os pais. Então, esses medos, eles foram desaparecendo ao longo do processo. Claro que não é uma coisa que se consegue. Claro, rapidíssimo. Imagina, pais que estavam acostumados a terem seus filhos protegidos em turmas só de 5 alunos, de repente os seus filhos estão em turmas de 25, de 30 alunos, no corre-corre da escola, que a escola é esse burburinho, né? Mas eu queria dar um exemplo. Pois não. De uma mãe que uma vez chegou na minha sala, porta dentro, e disse assim: quero saber onde é que está a dona Incluseira. A Rosângela Machado. Né? Incluseira. Porque às vezes a gente sabe que o trabalho é coletivo, mas às vezes os bois têm nomes. Exato. Né? Então é essa a culpada. Né? Mas eu pensei que ela estivesse chegando para fazer uma crítica ferrenha, para me denunciar. E ela veio com 2 filhos. Uma menina temporão, né? E um já adulto. Aí ela me falou assim: tá vendo? São 2 filhos. Esse aqui, a menina novinha, tive por um acaso, mas adora a minha filha. Os 2 com deficiência intelectual. Esse nunca estudou numa escola regular. Hoje não tem trabalho,
não sabe ler, não sabe escrever, fica o dia todo na frente de uma televisão. Né? Tem alguma proposta para ele, a senhora sabe? Mas essa, que já desde cedo frequentou a educação infantil e está no primeiro ano, a senhora acredita que no dia do aniversário dela tinha crianças da turminha levando o bolo para comemorar o aniversário? Coisa Essa bonita. É a diferença. Então ela estava fortalecendo. Ela estava vibrando. Aquilo me fortaleceu tanto, Walter, me fortaleceu tanto. Do susto passou para a satisfação. Isso mesmo, né? Mas o susto também, quando a gente tem a convicção que o lugar de toda e qualquer criança é na escola regular com os demais, e isso beneficia tanto a criança com deficiência como a criança sem deficiência, a gente não vive tanto do medo, a gente vive da convicção. Sala multimeios é a grande solução para isso? Então, você sabe que Florianópolis, nacionalmente, essa sala, ela é denominada Sala de Recursos Multifuncionais. Florianópolis, o nome é Sala Multimeios em função do seu pioneirismo, certo? Como sempre, Santa Catarina saindo à frente. Somos suspeitos, né, Walter? Somos suspeitos. Somos suspeitos, claro. Mas é importante. Ela não é a solução de tudo, mas ela é uma das garantias de inclusão. Por quê? A sala é o espaço físico. Nessa sala atuam professores especializados que vão em busca de recursos, de serviços para que a criança com deficiência possa acessar o conhecimento, o ambiente escolar, possam ter adequações, né, que vão eliminando ou minimizando as barreiras do ambiente. E isso é uma coisa muito interessante que veio com a inclusão. Antes a criança tinha que se adaptar ao ambiente. Hoje o ambiente que tem que se adaptar às diferenças humanas. Então, porque você tem numa sala de aula diversas realidades. Né? Não é verdade? Né? Isso não é só em relação à deficiência. Quer dizer, se a gente prestar atenção nas diferenças humanas, nós vamos ter cadeiras mais estreitas para pessoas magras, cadeiras mais largas para pessoas, né? Exato, por exemplo, exato. assim, ó, o meu pé não apoia com todo mais ou menos no chão. A gente tem que ter cadeiras de diferentes alturas, para altos, para baixos. Quando a gente se dá conta disso, é claro que a gente não vai ter uma arquitetura padrão. A gente vai ter uma arquitetura que atende às diferenças. E eu acredito que as crianças com deficiência estão mexendo com a cabeça das pessoas. E dos adultos também. Principalmente. Rosângela, eu tenho 30 segundos. Eu quero que você deixe uma mensagem para um pai e mãe que tem uma criança com essa situação dentro de casa e que não encaminhou para a escola ainda. Então, primeiro que toda criança, independente se tem deficiência ou não, ela tem o que a gente chama de direito misto. O direito à educação e a obrigatoriedade. Então, todo pai tem que se adequar à legislação brasileira, da obrigatoriedade da educação. Por que seria diferente com pais que têm aluno com deficiência? Que tem o seu filho com deficiência? Né? Então, ele é um cidadão que tem esse direito, o direito incondicional à educação, de permitir que seu filho conviva com os demais. Porque ele vai conviver com os demais na família, num hospital, numa loja, num shopping. Por que na escola a gente quer separar? Não faz sentido. De jeito nenhum. Não é mesmo? Parabéns pelo trabalho Muito que você obrigada, comanda Walter. na Secretaria do Município de Florianópolis, ok? Muito obrigada, Walter. Eu conversei com a Rosângela Machado, ela é da Secretaria Municipal de Educação, é coordenadora da educação, gerente de educação inclusiva. Isso é muito importante. Florianópolis saiu à frente, mas outras cidades do estado de Santa Catarina também já estão objetivando um trabalho neste sentido. Voltamos na semana que vem. E eu gosto de lembrar, o Espaço Cidadão só tem aqui na sua TVAL. Até lá.